E o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, foi ao Supremo pedir explicações ao deputado federal Marcelo Freixo por causa de um tweet em que cita, sem entrar em detalhes, crimes cometidos por Jair Bolsonaro e seus filhos. Na publicação feita por Freixo em 15 de junho, o deputado compara os supostos delitos da família presidencial, sem citá-los, aos cometidos pela militante Sarah Winter. Nós temos a imagem na tela. São vários os tweets criticando o presidente, como você pode ver, mas o motivo do pedido é esse abaixo que diz: formação de milícia política, atos violentos contra as instituições democráticas, disseminação de fake news. São muitos os crimes de Sarah Winter. Nenhum deles é mais grave do que os cometidos por Jair Bolsonaro e seus filhos. De acordo com a defesa do vereador, a manifestação de Freixo, além de leviana, imputa crimes ao presidente e seus familiares. A interpelação sustenta que as declarações não estão amparadas pela imunidade parlamentar e que o deputado pode ter cometido os crimes de calúnia, difamação e injúria. Aí, Fiuza. O Supremo, acho que o Carlos Bolsonaro deve estar querendo ver se dá um pouco de trabalho para o Supremo de outra maneira. Agora, o meu palpite, a minha aposta é que o que o Supremo vai fazer com isso? Na linha do que o Supremo tem atuado, que é só fazer política contra o governo, o Supremo Tribunal Federal hoje em dia vive disso. Eu não sei se ele vai dar muita bola para essa reclamação. Eu acho que tem um pano de fundo em relação a essa questão da política do Rio de Janeiro, que está muito mal parado, porque o pessoal ali, o Freixo, junto com o seu neo-aliado Witzel, eles começaram a fazer vazamentos, elucubrações, hipóteses e vazamentos ali sobre supostos crimes da família Bolsonaro, inclusive envolvendo o caso Marielle. Então, eventualmente, nós vimos aí, publicado na imprensa, hipóteses, trazidas como fatos ou como suspeições, que é sempre assim o nome do jogo. Você traz, você diz que você combina com algum jornalista amigo. Isso não é uma boa prática, não, tá? Estou dizendo que frequentemente é feito. E você traz uma suposição protegida por um sigilo da fonte. Então, segundo uma fonte, o Carlos, por exemplo, está aí implicado numa suposta cumplicidade com o bando que assassinou a vereadora Marielle Franco. E isso tranquilamente habita aí o noticiário. Eu sempre achei isso estranho, aliás, de parte a parte, Eu acho que é muito grave esse tipo de conjectura, Ou você apresenta materialidade ou isso é conjectura, segundo uma fonte. Isso não existe, fonte é chafariz, não existe isso, ainda mais com o fato dessa gravidade. Mas aparentemente a família do presidente resolveu aí fazer um barulho no sentido contrário, pelo menos talvez para dissuadir ou para botar o Supremo nessa saia justa, de ter que ver, apreciar algum arrobo que vai contra o atual objeto permanente, de ataque, de assédio deles, que é o governo federal. Pois é, Augusto? A gente ainda não sabe se isso vai dar em alguma coisa, Mas de qualquer forma é bom para mostrar que uma acusação assim que é grave, de crimes, não pode passar em branco, Não deve passar em branco. Não pode, é isso mesmo. É para recorrer à justiça e o Marcelo Freixo? O Freixo, ele que se explique agora, Ele está fazendo acusações graves. Eu acho que o Carlos Bolsonaro deve recorrer à justiça. Mas acho que o chefe do executivo, do Poder Executivo, que é o Jair Bolsonaro, deveria também recorrer ao Supremo. O Supremo deixou claro que qualquer ofensa endereçada a algum ministro do Supremo, qualquer um, não precisa ser o presidente, é uma ofensa grave à instituição. Eles estão tratando assim os insultos aí que eles estão colhendo no caso desse inquérito das fake news.
Aí, numa decisão meio esperta, recente, o Supremo decidiu que eles só estão examinando ofensa ao Supremo. Como assim? Só vale um poder? E ofensas aos presidentes do poder, ao presidente do Senado, da Câmara e do Poder Executivo. Esses não valem? E existe um vídeo sórdido, como é o personagem, e como é sórdida a vida do personagem, daquele Zé de Abreu, né, condenado a ser eternamente um figurante, e o cafajeste da novela e a cafajeste da vida real. Né, eu digo sempre que os diretores se limitam a dizer para ele, na hora de gravar, assim, ó, vai, Zé, seja você mesmo. Aí ele vai, como cafajeste e até convincente. Ele aparece em 3 figurinhas ao mesmo tempo na tela. Vadir Damus aqui, aquele que disse que o ministro Gilmar Mendes é um aliado, no momento, do PT. E aqui o Paulo Pimenta, também conhecido como Montanha, né, no Departamento de Propinas Odebrecht. Eles ficam em silêncio, ouvindo o Zé de Abreu se referir ao presidente da República mais de 10 vezes, aquele nome, que isso aqui é um programa de família, né? Deveria mostrar aquilo lá, mas eu me limito a dizer que ele põe a mãe no meio. Ele se refere à mãe do Bolsonaro, com todas as letras. Bolsonaro devia mandar esse vídeo e essa história, essas acusações do Freixo, para o ministro Alexandre de Moraes e para o presidente do Supremo, Toffoli. Como é que eles reagiriam a isso? Pode? Eles aceitam? Se todos aceitam, se o Rodrigo Maia, né, o Alcolumbre, o Toffoli e o Alexandre de Moraes aceitam, então tudo bem. Não tenho nada a obstar. Se não aceitam, também não pode ofender o presidente da República. É uma instituição. Ou só o Supremo é uma instituição? Então, eu acho que esse tipo de cafajestagem comporta recursos à justiça. E é até engraçado, né? Quer dizer, o Supremo vai julgar e pode até absolver esses caras, em nome da liberdade de expressão, como se você insultar alguém, né, fosse só demonstração de apego à liberdade democrática. Não é nada disso. Então, vamos saber agora se o Supremo é diferente dos outros poderes ou se continuamos com 3 poderes iguais. Diga, Zé Maria. O vereador Carlos Bolsonaro faz muito bem em interpelar judicialmente o deputado Marcelo Freixo para que ele se explique, né, para que ele fale claramente o que ele quis dizer com esses tweets. Eu acho muito covarde, é covarde mesmo, fazer acusações assim jogadas ao vento sem dizer exatamente onde é que está a irregularidade. É desta forma que essas pessoas estão levando a opinião pública a entender mais ou menos de que a família Bolsonaro está envolvida com a morte da vereadora Marielle, está envolvida com milícias no Rio de Janeiro, porque ninguém a acusa diretamente, então não dá chances de defesa, não há chances de defesa. E isso é muito covarde e, no mínimo, desonestidade intelectual, porque se ele aponta diretamente, aí ele vai ter que provar. E aí é possível fazer uma defesa. Mas fazer crimes praticados pela família, uma coisa muito ampla, muito vaga, não dá chance de defesa. Então faz muito bem o vereador, porque lá no Supremo ele pode ser interpelado judicialmente, como será, e aí ele vai dizer. Aí ele vai alegar de que se trata de um direito parlamentar, a imunidade quanto à expressão, o direito de expressão e de voto. São as imunidades que restaram do parlamentar. E se ele pede esta imunidade para ele, ele também tem que dar esta mesma imunidade para os outros deputados que são acusados aí nesse inquérito esquisito de fake news no Supremo Tribunal Federal. Se o Freixo pedir esta imunidade parlamentar para essas impressões esquisitas, ele tem que dar esse direito também. Por outro lado, é a oportunidade do presidente Jair Bolsonaro e a família dele claramente informarem que eles não são esse grupo da Sarah Winter. Não é. Esse não é o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro,
mas é claro que está contido entre os eleitores grupos assim, não é só esse, né? Mas a ideia aí do Freixo é subliminarmente dar a impressão de que os eleitores são assim, que a família Bolsonaro está envolvida. Ele não tem a coragem de indicar realmente onde é o crime, porque não existe, porque ele teria que provar. Então, eu acho uma covardia e uma falta de honestidade intelectual, porque se ele dissesse o que é e quem é, qual da família, né, ele teria que provar. Então, na verdade, é um jogo político. Fez bem interpelar, porque aí ele vai responder claramente no Supremo sobre esta irresponsabilidade de publicação. E depois o gabinete do ódio está no Palácio. E